Para embalar de vez e encorpar rumo ao título brasileiro, o Flamengo enfrenta o Grêmio novamente na Arena do Grêmio, aonde vem sendo feliz nos últimos anos. O Botafogo, vale lembrar que não joga na rodada e pode ver a distância cair para 6 pontos. Embora tenha um jogo a menos, esse jogo não é nada simples contra o Fortaleza no Ceará. O aspecto emocional que já parece estar ali desequilibrando, de certa forma, os botafoguenses pode contar ainda mais. E aí, gente, o que o Flamengo pode fazer para vencer o Grêmio? O que o Grêmio apresenta de risco para o time do Tite? Vamos falar disso aqui nesse vídeo. Lembrando a você que membros do canal do Falso 9 têm acesso à transmissão tática de todos os jogos do Flamengo, ao vivo, minuto a minuto, no canal. Então, se você quiser escutar meus comentários táticos durante os jogos, R$ 5 por mês, e você vai ter acesso ao WhatsApp do canal, onde eu faço transmissão tática, e também ao chat que a gente tem no WhatsApp com todos os membros do canal, uma comunidade bem legal. Então vem comigo, falar sobre tática sem tatiquês. Deixa o like aí, não vamos perder tempo. Gente, o Grêmio, ele é um time que, aqui em números, a gente consegue resumir exatamente o que é um time do Renato Gaúcho, né? O Grêmio é um time que dá para a gente analisar em números e enxergar exatamente o que o time faz em campo, muito porque é uma das equipes que não mudou de técnico, né? Mudou a forma de jogar em alguns momentos, a formação em alguns momentos, mas a estrutura e os movimentos e as regras, não. Então o Grêmio é o segundo colocado em número de gols do campeonato. O Grêmio tem 43 gols, só tem menos gols do que o Botafogo. E é um time bastante positivo nesse aspecto. Ele produz para ser o sexto, mas ele é o segundo, ou seja, é um time com muita efetividade ofensiva. Mas, defensivamente, ele é o pior de todos os times bem colocados no Brasileiro. O Grêmio está em sexto, mas ele é a 17ª melhor defesa, ou seja, é a 4ª pior defesa. Ele tem uma defesa pior que a do Vasco, para vocês terem uma ideia, o Vasco está na zona do rebaixamento. E quando vai para os gols esperados, né, os gols esperados a serem feitos contra o Grêmio, ele vai para ser vice-lanterna, tem um número só melhor do que o Curitiba, tá? De acordo com a Scout, que é o software profissional de dados que eu acompanho. E logo em seguida vem um pouco da resposta de por que esse desequilíbrio acontece de uma forma tão explícita. O Grêmio é o segundo time que mais perde bolas no campeonato. Você que é rubro-negro lembra de alguma coisa? De uma certa trocação? É isso, o Grêmio acelera todas as jogadas e perde muitas bolas enquanto está acelerando, logo perde bolas num contexto em que a defesa está exposta e gera finalizações contrárias. O Grêmio é o 18º time com mais posse de bola no Brasileiro, ou seja, é o terceiro time que menos tem a bola, mas também é o terceiro que mais dá passes decisivos. É um time extremamente vertical. A quantidade de finalizações não é assim tão alta, né? Ele é o 13º em finalizações. Fora da área, é um dos times que menos chuta. O que faz com que as finalizações do time estejam concentradas dentro da área. É um time de troca de passe, de jogo por dentro, um time que é o segundo time que menos dribla no campeonato. O Renato, dessa vez, não tem o pontinha que ele gosta tanto, até tenta usar o Bessossi, tenta usar um ou outro jogador, o Everton, o Ferreirinha em alguns jogos, mas ele ainda não conseguiu encontrar esse ponta que ele tentou muito, que fosse o Michael, que nunca chegou para ele. É o time que mais, atenção, é o time que mais sofre finalização no campeonato e é o 20º time que mais cruza, ou seja, não é um time que cruza tanto a bola, não é um time de linha de fundo, não é um time de drible, muito por conta da falta desse pontinha que o Renato gosta tanto. É o primeiro time em duelos defensivos, é o time que mais duela defensivamente. Isso é muito de acordo com a estratégia que o Renato tem em fazer as perseguições longas, os encaixes individuais longos, que a gente já tanto exemplificou aqui nesse canal e que tanto o próprio Sampaoli, apesar do mau trabalho aí no Flamengo, o próprio Sampaoli soube aproveitar muito bem
nos 3 confrontos que teve contra o Renato. Então, a forma de encaixar a marcação, arrastar marcador e atacar o espaço vazio gerou as chances de grande parte das vitórias do Flamengo contra esse adversário. E por isso, né, por essas perseguições, é o time que mais duela e é o time que mais intercepta. O jogador que recebe geralmente tem um jogador o pressionando. Se ele passar por esse cara, a chance de ele ter um clarão é enorme, ou se ele tabelar, ou se ele simplesmente induzir esse espaço, o companheiro chega com uma certa liberdade. Vamos falar de pontos aqui do Flamengo, gente. Gente, para começar, o maior reforço do Flamengo para o jogo. Sim, o Flamengo vai ter um reforço para esse jogo. Qual é esse reforço? A ausência de Luis Soares. Gente, o Soares, ele é o 8º em gols, ele tem 9 gols, aí você pode pensar, pô, esperava mais do Soares. Gente, ele é o primeiro em assistências, com 7 assistências no campeonato. É o segundo, quando a gente analisa a segunda assistência, ou seja, é o passe antes da assistência, com 5. Ele é o primeiro em terceira assistência, ou seja, o passe que dá a bola para o jogador que dá o passe antes da assistência. E somando todas as participações dele em gol, isso dá 56% dos gols do Grêmio. 56% dos gols do Grêmio saem dos pés do Soares, que é o segundo jogador que mais chuta no campeonato. Chuta só menos do que o Tiquinho Soares. E a média por jogo dele é maior. E é o jogador que mais toca na bola dentro da área no campeonato. Gente, o Grêmio tem 43 gols marcados e 24 desses gols foram ou construídos ou finalizados pelo Soares. Esse cara não vai jogar, porque tomou o 3º cartão amarelo contra o São Paulo. É impossível imaginar um reforço maior que esse. Vocês viram que o Grêmio não tem números tão bons assim ofensivos. Esse cara carrega a organização ofensiva do Grêmio nas costas aqui de uma forma muito explícita. O Flamengo deve ir a campo, né, de acordo com uma apuração da Letícia Marques e do Fred Gomes, do Globoesporte.com. O Flamengo deve vir sem o Bruno Henrique, né? O Tite é muito habilidoso com as decisões que toma. E ele fez questão de levar o Fábio Masserigian, que é o preparador físico, para a última coletiva de imprensa. E se ele leva o preparador físico, é porque ele quer que sejam perguntadas coisas a respeito da parte física. E dali saíram coisas interessantes. Saiu ali uma admissão de que o Gabriel estava fora de forma e saiu também ali uma informação de que os jogadores de frente estariam muito desgastados, que o Bruno Henrique e o Arrascaeta precisam ser muito dosados. E no treino seguinte, o Cebolinha treina como titular. Fato é que é claro que entre um e outro, qualitativamente, não tem discussão. O Bruno Henrique talvez seja o melhor jogador do Flamengo, junto com o Gerson e com o Arrascaeta ali quando está em boa fase. Mas ele é o cara que taticamente pode comprometer em um jogo como esse de muita trocação. Taticamente pode comprometer caso escalado na ponta. Caso ele fosse escalado por dentro, como eu sugiro há muito tempo, não. E aí seria ótimo que jogasse, inclusive, no lugar do Pedro. Mas o fato é que ele, à frente do Ayrton Lucas, gera uma distância muito grande. Por quê? Porque ele ataca muito a área. Ele está o tempo inteiro dentro da área para cabecear na segunda trave. Ele é um jogador extremamente agressivo e essa distância, é óbvio que está sendo exagerada, aí o time não está compacto, mas só para mostrar para vocês, essa distância entre eles fica muito grande. E aí, essa distância ficar grande é um problema porque ele é um dos caras, por conta da escalação do Arrascaeta, né, e da parte física ali deles um pouco frágil, ele precisa recompor. Ele, Bruno Henrique, tem no time do Tite a função de recompor nessa segunda linha de 4 e é uma marcação por zona. E aí, essa distância percorrida muito longa gera espaço, o time adversário tem tentado aproveitar esse espaço. Vasco tentou aproveitar muito esse espaço e o Bruno Henrique foi até substituído antes de sair o gol ali com o Gerson. Então, de acordo com a apuração da Letícia Marques e do Fred Gomes, o Tite iria com o Cebolinha. Pô, mas o Cebolinha está em péssima fase. Tudo bem, gente. A gente pode discutir Cebolinha aqui por muito tempo. E, assim,
vocês têm razão que ele está em péssima fase, mas eu tenho argumentos para te fazer pensar a respeito dele. De todo modo, vamos abordar só a parte tática, tá? E assim, repetindo, tecnicamente não tem comparação um jogador com outro. O Bruno Henrique é muito mais jogador, fato. Dito isso, o Cebolinha é um cara que se desloca menos, porque ele não vai atacar a área para cabecear o jogador de baixa estatura, ele vai entrar conduzindo com a bola, driblando, ou ele vai ficar gravitando frente à área, buscando uma oportunidade de finalizar. A distância que ele percorre com relação ao Ayrton Lucas, que é a dobra dele ali naquele lado, é menor, o que deixa ele mais próximo de realizar a recomposição na segunda linha e deixar o time realmente compacto. E isso pode ser determinante para que o Flamengo mantenha a sua compactação ali resguardada e seja mais seguro contra um time de trocação, como é o time do Grêmio, cujos números vocês viram aí, né? Então, assim, o Flamengo vem apresentando um futebol ali de muito envolvimento, de muita aplicação tática, isso demanda entrega física. E aqui, tentando analisar as intenções do Tite, a ideia do Cebolinha pode ser para guardar essa compactação contra um time de trocação pura e franca, desfalcado do Luis Soares, que é o grande reforço do Flamengo. O Flamengo tem tudo para vencer. O Tite foi muito habilidoso para construir essa mudança ali, então ele traz o Fábio Masserigian, ele fala que tem ali uma situação de eventual mudança e com isso gera ali não muito questionamento quando vem a possibilidade de saída do Bruno Henrique do time titular por um jogo. Ele vai fazer isso mais vezes com outros caras, já disse isso claramente. O Flamengo tem 10 finais pela frente, se ele ganhar 9 delas ele vai ser campeão. Estou cravando isso aqui para vocês. Gente, quiser escutar meus comentários táticos durante os jogos, não se esqueça de tornar-se membro do canal, R$5 por mês. Você vai ter acesso ao canal de WhatsApp, onde eu faço meus comentários, e ao nosso chat. E também não se esqueça de se inscrever neste canal, de compartilhar esse vídeo. É um vídeo de curta obsolescência, né? Depois do jogo ninguém vai poder ver esse vídeo, que não vai fazer mais nem sentido. Então, compartilhe, deixa o teu like, comenta, interage, e eu fui. Valeu!